No vídeo de hoje vamos falar de um tema que é muito pouco falado em Portugal. Vamos falar sobre BDCs, ou Business Development Company. Estas empresas são muito pouco faladas aqui, mas cada vez mais têm mais importância para os mercados dos Estados Unidos. Sobretudo para quem procura rendimento passivo e dividendos mais altos. Portanto, estamos a falar de empresas cotadas em bolsa com dividend yields de entre 8, 9 e 10 e até mais por cento. Mas como sempre, dividend yields altos equivale a maior risco. E por isso é que é tão importante entender o que é que são exatamente as BDCs, como elas funcionam e o que as torna tão diferentes das empresas normais. Esta tipologia de empresa foi fundada nos Estados Unidos em 1980 e o objetivo lá era muito simples, era facilitar o acesso a capital a pequenas e médias empresas. Mas ao mesmo tempo permitir que investidores comuns, como nós, pudessem participar em tipologias de ativos que até então não estavam disponíveis. E vocês já vão perceber porquê. Basicamente, uma BDC é uma mistura entre um banco, um fundo de crédito e um fundo de investimento privado. Mas com a vantagem de estar cotado em bolsa, o que significa que qualquer pessoa pode investir simplesmente a comprar ações. Esta tipologia de empresa tem obrigações legais e fiscais completamente diferentes das empresas que nós conhecemos. Tem de investir pelo menos 70% dos seus ativos em empresas norte-americanas que não estão cotadas em bolsa e que valem menos de 250 milhões de dólares. Ou seja, empresas demasiado pequenas em crescimento, muitas vezes demasiado jovens ou demasiado arriscadas para conseguirem financiamento em bancos tradicionais. Tem também limites legais para a quantidade de dívida que podem usar, daí grande parte destas empresas emitirem muitas ações por ano, o que já sabemos que dilui automaticamente o acionista. Portanto, algo que caracteriza estas empresas são dividendos altos e emissão de ação. Estão também proibidas de fazer um conjunto de transações com empresas relacionadas e são supervisionadas de muito perto pela SEC, a Autoridade Regulatória de Mercados dos Estados Unidos. Isto inclui vários relatórios, auditorias e um conjunto de regras de transparência muito rigoroso. Mas agora vamos à parte mais importante dentro da estrutura fiscal. As BDCs funcionam do ponto de vista fiscal exatamente como os REITs. Para manterem este estatuto e evitarem pagar imposto ao nível da própria empresa, são obrigados a distribuir pelo menos 90% do seu lucro tributável. Isto significa que quase todos os lucros são distribuídos aos sócios em formato de dividendos. E é exatamente aqui que nascem os dividend yields altos que chamam a atenção de grande parte dos investidores de dividendos. Como estas empresas vivem a conceder empréstimos a empresas mais pequenas que não conseguem esse dinheiro em bancos tradicionais, acabam por ter taxas de juro acima do mercado. E grande parte disso cai diretamente nos sócios através de dividendos, mais uma vez. Mas como é lógico, isto aqui é muito arriscado, temos que perceber isso. Ao estarem a financiar empresas pequenas que não conseguem empréstimos através de outros bancos mais tradicionais, o risco de crédito nesta tipologia de empresas é muito maior, não é? Quando há algumas crises económicas, se calhar algumas destas empresas são as primeiras a falhar nos pagamentos. E isso aí vai fazer com que a BDC caia. Ainda para mais nas BDCs que estão a usar a tal alavancagem, de um período para o outro as coisas podem mudar drasticamente. Além disso, as próprias taxas de juros dos Estados Unidos afetam diretamente estas empresas. Quanto mais alto for a taxa de juro, mais dinheiro vão ganhar. Quanto mais baixa for a taxa de juros, menos dinheiro vão ganhar. Portanto, nos últimos tempos, estas empresas têm-nos oferecido muito bons dividendos, mas no futuro não sabemos se vai ser assim. Portanto, todos estes fatores que eu falei fazem com que o dividendo possa ser mais instável e por isso é que nós temos que ter aqui muito cuidado quando escolhemos uma empresa dentro desta tipologia. Mesmo com todas estas nuances, eu vejo cada vez mais pessoas a comprar a BDCs. É lógico que conseguimos aqui de uma forma acessível diversificar e estar exposto a mercado privado e a empresas privadas pequenas. Normalmente não iríamos conseguir ter esta exposição, ok? As BDCs dão-nos isso. As empresas mais conhecidas de momento em Portugal são a Ares Capital e a Main Street Capital. Mas por vezes até pode haver alguma outra BDC que possa fazer mais sentido do que estas. Vamos ver. No entanto, para tentarmos ter aqui alguma estabilidade, nós temos que chegar mesmo àquela que é a BDC mais bem gerida no passado, talvez. Mas digo já, quem não tolera volatilidade, quem quer dividendos crescentes, sólidos e seguros no longo prazo, eu aconselho a arrancar o mais depressa possível. Eu aconselho a pensarem 2 vezes antes de comprarem estas empresas, ok? Só isso. Agora que já sabemos o que é uma BDC e que eu já alertei para grande parte dos riscos destas empresas, vamos àquela que é a parte mais importante e aquela que eu sinto que as pessoas aqui de Portugal não estão bem a par, que é
Como analisar uma BDC? Isto porque existem métricas que se enquadram nestas empresas e que não entram numa avaliação fundamental normal. Vamos então começar pelo NAV, ou Net Asset Value. Esta é claramente a métrica mais importante quando olharmos para uma empresa desta tipologia. Representa o valor dos ativos menos a dívida a dividir pelo número de ações. Na prática, é o valor contabilístico real da empresa. Como todas têm portfólios diferentes, seria praticamente impossível nós, a olho nu, conseguirmos perceber o valor das participações nas empresas privadas que eles têm. O que é que nós queremos? Uma empresa que preserve o NAV e o faça crescer ao longo dos anos. Se virmos que o NAV é instável ou decrescente, isso aí é logo uma red flag. Se o NAV for completamente estável e crescente, à partida terá uma gestão sólida. A próxima métrica é o preço da ação versus o NAV. Ou seja, dá para perceber se a empresa está cara ou barata, porque temos o valor contabilístico e o valor que as pessoas estão a pagar pela ação. Mas atenção, ter um preço unitário superior ao NAV unitário não é necessariamente mau. Isto porque as empresas melhor geridas tendem a ter mais procura e tendem a ter um preço por ação superior ao NAV. Enquanto que empresas, por exemplo, com portfólios mais fracos ou que não cativem tanto, podem ter um preço por ação inferior ao próprio valor contabilístico por ação. Este rácio mostra essencialmente o nível de confiança dos investidores. Vamos então passar para a próxima métrica, o NII. Ou seja, o Net Investment Income. O NII corresponde aos rendimentos dos investimentos e aos juros. E já fazendo a subtração com os juros da dívida que têm, ou seja, na prática é este o valor que está a financiar os nossos dividendos. Se esta métrica cair, o nosso dividendo está diretamente colocado em risco. Passamos então para a próxima métrica, que tem a ver exatamente com o NII, que é a cobertura do dividendo. Para perceber se o dividendo é sustentável, vamos pegar no valor do NII e compará-lo diretamente com o dividendo. A percentagem que vai dar vai ser uma espécie de payout. Portanto, quanto mais próximo dos 100%, menos margem vai haver para aumentar o dividendo. Quanto mais baixo for, melhor e mais sustentável à partida será o dividendo. A próxima métrica é a alavancagem. Isto porque estas empresas tipicamente emitem dívida para aumentar os seus retornos. E é lógico que isto aqui tem que ser mais ou menos controlado para corrermos menos risco. Exatamente por causa do seu modelo de negócio, quanto mais dívida tiver esta empresa, mais arriscada é. Ainda mais do que nas empresas ditas normais. E atenção, existe um limite legal para a alavancagem destas empresas, as BDCs. No entanto, há muitas que estão praticamente ali no limite. Isso faz com que o dividendo seja muito vulnerável. Vamos então passar para a métrica mais incerta, a qualidade do portfólio da empresa. É lógico que aqui é muito difícil de perceber, ainda para mais nós que estamos aqui deste lado, e acaba por ser a métrica mais relativa. No entanto, nos sites destas empresas, por norma, tem toda a informação sobre as participações que têm nas empresas privadas. Podemos sempre ver percentagens, retornos, etc. Portanto, tentem explorar e até comparar entre aquelas 2, 3 empresas que vocês estão a pensar em adquirir, pode haver aí alguns inputs. A próxima métrica é então o histórico dos dividendos. Eu aqui acho que é muito importante olharmos para o histórico, porque se uma BDC tem um histórico crescente, ou seja, está há muitos anos a aumentar o valor pago e distribuído aos sócios em formato de dividendos, é mesmo muito bom sinal. À partida é uma BDC bem gerida. Nós queremos uma empresa para o longo prazo, nós queremos disciplina. Os yields aqui são muito aliciantes, portanto às vezes mais vale um yield mais baixo, mas sempre crescente. Nunca se esqueçam disso. Portanto, se vocês olharem para algumas destas métricas antes de comprarem uma BDC, principalmente o NAV e o NII, já é uma vitória para mim. Eu próprio cheguei a comprar uma BDC no passado sem ter noção destas métricas. Mas pronto, estamos sempre a aprender e para a frente é o caminho. Ora bem, estamos aqui no bdcinvestor.com, o site que eu uso para analisar uma BDC. O design é assim um pouco arcaico, mas tem aqui boa informação. Podemos ver então aqui as maiores BDCs por market cap, ou seja, por valor de mercado, e podemos ver que de facto a Ares Capital é a maior empresa de longe, mais do dobro do market cap da segunda. Grande parte destas empresas são médias, pequenas empresas, eu diria mesmo small caps, não é? E algumas delas andam aqui mesmo nos 300, 200, 100 e até menos de 100 milhões. Existem aqui 47 empresas dentro desta tipologia, mas como é lógico, só poucas é que nos podem interessar. Aqui a Main Street Capital, a única BDC que eu tenho no meu portfólio, está em quarto com 5
5,39 mil milhões de dólares. Temos aqui também as maiores empresas pelo Net Assets, ou seja, pelo NAV. É, digamos que o valor contabilístico da empresa. E podemos ver que a maior empresa é a OBDC, a Blue Owl Capital Corporation. Eu não sei porquê, mas a ARK aparece aqui com 0. Opá, não faço mesmo a mínima ideia. Não sei se há aqui alguma métrica ou algum dado que me está a escapar, mas pronto. Vamos só ignorar isto neste vídeo. E podemos ver aqui a Main Street Capital em 6º lugar, com 2,94 mil milhões em NAV. Ou seja, a empresa tem muito mais market cap do que valor contabilístico. Ou duas uma, ou a Main Street Capital está muito cara, ou de facto é muito bem gerida e todos os investidores estão a espelhar isso no preço. É lógico que isto aqui é interessante para tentarmos perceber quais são as empresas que estão melhores classificadas a nível de NAV, mas têm market caps mais baixos. Provavelmente pode haver aqui alguma oportunidade. Mas eu vou deixar isso para vocês. Se passarmos aqui, por exemplo, para os dividend yields, podemos ver que de facto são gigantescos. A maior parte das empresas tem dividend yields superior a 10%. A Main Street Capital é aquela que tem o dividend yield mais baixo. O que também está a influenciar são os pagamentos suplementares que não entram neste dividend yield. Portanto, o dividend yield real anda à volta dos 7,tal%. Mas também tem a ver com o facto da empresa estar cara. Isto porque o preço da ação sobe, o dividend yield desce. Está diretamente correlacionado com isso. Podemos ver aqui o dividend yield pelo NAV. Podemos ver que há aqui uma empresa com 20 e tal %. Eu acho isto aqui demasiado alto, mas pronto. E aqui a Main Street Capital já está na 30ª posição, ok? Já está mais equilibrada. Temos que ver que não existe aqui os pagamentos suplementares. Com os pagamentos suplementares, a empresa já à partida ia vir aqui para perto do top 10 ou até mais acima. Se clicarmos nas empresas, podemos ver aqui uma série de fundamentos. Por exemplo, o NAV por ações tem estado a crescer nos últimos trimestres, a dívida tem estado a decair, no caso aqui da Main Street Capital. Podemos ver aqui que o lucro por ação tem estado também a decrescer, por isso é que também a empresa já esteve bem mais alta que o que está agora. E podemos ver que de facto este site tem muitos outros indicadores que eu não vou estar aqui a abordar um a um. O site é porreiro porque está sempre a comparar a empresa que estamos a ver com as restantes do setor. Por exemplo, temos aqui no último ano o crescimento do NAV por ação. Podemos ver que a Main está em 4º lugar. É um dado também positivo. E é isso. Também não quero que o vídeo fique muito longo, nem que fique massivo. Eu sei que isto aqui não é o tema que mais agrada a toda a gente, nem que mais interessa a toda a gente. Mas é um vídeo que vários investidores me pediram também para fazer. E eu quero ter aqui no canal um vídeo a abordar este tema. Se antes de vocês comprarem uma BDC, olharem para o NAV e para o NI, para mim já é uma autêntica vitória, ok? Já deu para sensibilizar aqui alguns dividend investors para algumas situações. Portanto, eu espero que vocês deixem o vosso like, comentem, digam o que é que acharam do vídeo, por favor. Ativem o sininho. Grande parte das pessoas que me vê não está subscrita no canal, eu ainda não entendi bem porquê, mas espero que isso seja de certa forma invertido. Obrigado por terem assistido e vejo-vos no próximo vídeo.